Foi aquele correio, banco, tudo, estava tudo E desesperado. todo mundo saiu desesperado, né? Ficou naquela... É. E eu vou te dizer, não estou querendo ser um agoreiro aqui não, mas pode se preparar, que você vai acordar um dia e vai se deparar com isso. Ah, mas é só um apagão de energia e de luz? Não, é um apagão tecnológico, ou seja, tudo entrar num caos, num blackout. Aí vai passar uns dias até que eles ajustem, e aí então quando eles vêm novamente, aí já vem com as regras e com as maneiras deles, de quem está no controle, no governo nessa nova ordem. Aí vem aqui Lucas, de novo, aí nós vamos para outra situação que nós já estamos vendo. Então você vai pegando uma e você já vai pensando sobre a outra, daquilo que nós estamos falando. O quarto sinal, uma crise econômica mundial. Lucas 21, Evangelho de Lucas 21, versículo 9 ao 19, fala sobre isso. Quando vocês virem fome, guerra, pestes, então é mais um anúncio de uma profecia apontando para esses dias. Aí você fala, não, mas o Brasil tem, né, tem terras para produzir para todo mundo. Só que aí vamos entender uma coisa. Se nós fosse somente nós, Brasil, dono de nossas próprias vontades e da terra, estava tranquilo. Mas aí entra essa questão. O Brasil também está envolvido nas alianças com as outras nações. E os povos de toda a terra, existe uma coisa em comum: comida. Todo mundo precisa comer para viver. E nem todos os países do mundo produzem comida para o seu povo. E o Brasil já tem terras que produzem. Só que aí o Brasil não é permitido produzir toda a capacidade dele. Por quê? Para que ele não venha a ser um dominante. Então existe aí os controles daquela proposta. Não, você tem feijão para todo mundo, mas você não precisa produzir 100%. Você produz 50%. É por isso que está aí tentando o negócio dos agros, né? Isso. Por que brecam os agros? Por que criam limites de produção da terra? E por que você vai no mercado hoje e os preços das coisas estão subindo? Absurdo. Peraí, o Brasil não produz? Não tem terra para produzir tudo isso? Tem. Mas e por que não pode? Porque ele é meio que freado. Aí quando está nessa proposta é o quê? Crise econômica mundial. Porque existe muito mais gente para comer do que o alimento para todo mundo. Só que esse alimento tem que ser controlado para que ele não fique na mão de alguém sozinho, porque esse alguém sozinho vai dominar o mundo. Então aí é onde entra o quê? O Brasil tem capacidade, mas não é permitido produzir. Só que ninguém vem aqui botar uma rédea com assim, não, você não vai produzir. Cria um mecanismo para impedir. E aí fala assim, mas então a crise vai estabelecer? Vai. Ah, mas é necessário? Não, não era. Por quê? Porque se fosse para prosperar, para produzir para todo mundo, não haveria. Só que essa crise justamente vem para uma proposta, que é esse camarada aqui, ó, o abominável da desolação, quando ele chega no poder, o que ele fala? Ah, essa nação aí tem condições de produzir alimento para todo mundo? Tem. Ah, então que ela seja liberada e que ela controle os alimentos para o mundo. Só que ela fica debaixo de cabresto de quem? Dele. Porque ele vai falar, não, o Brasil e a América Latina pode produzir alimento para todo mundo. Só que eles prestam submissão a quem? A ele. Aí você não vai lá no Apocalipse, você vai, peraí. Ah, as 10 cabestas emprestam a sua autoridade à besta. O Brasil tem vamos falar que é o Brasil, que seja ele o país que vai ter condições de alimento para toda a terra. Ele só produzirá com o aval desse daqui. E quando ele a produz com aval, ele está debaixo da rédea de quem? Do cara. E aí, quando esse cidadão aqui abre para que alimento seja para toda a terra, o que ele está fazendo? Ele está arrumando para todo mundo o cenário, está ficando bom, mas tudo na rédea dele. Só que aí nós vamos ver que tem outras coisas que vai vir depois junto no pacote. Até essa parte aqui é boa, né? Boa sim, ele está dando autoridade. Então,
a crise mundial, ela vai precisar existir para que haja, então, depois a ação de alguém que venha resolver. Essa crise mundial, essa crise econômica mundial aqui, ela, na verdade, ela é construída, é a ideia assim, constrói o caos para depois eu venho com a solução. Aí você... Entendeu? Então, tudo isso a gente precisa estar olhando com esse sinal. Aí, outra coisa, aumento das ações de engano. Essa parte aqui, de engano, eu entendo ela em dois tempos. O engano, propriamente dito, daquela questão de que a pessoa está sendo enganada, ou o engano daquele que sabe que existe, mas ainda assim, tipo, não crê com tanta verdade assim. Então, aqui em 1 Timóteo 4,7 tem uma vertente e aqui tem outra, em Romanos. Essa de Romanos fala do engano a pessoa que não conhece, não tem temor a Deus. Ela vive a vida dela do jeito dela, nasceu, não foi criada nenhum berço bíblico ali, religioso, nada, ela vive uma vida tranquila, do jeito dela lá, conduzindo na vida profissional, social, e ela vai alcançando os objetivos dela numa busca pessoal. É um tipo de engano. Ela está trabalhando para construir o melhor possível da vida dela, e aí ela conquista. Vamos entender que ela conquista bens, posses, que ela tem a liberdade econômica e tal. Ela vivendo um tipo de engano. Tá? Aí é onde, se você pegar Romanos, nós vamos ver que Deus fala, e por não crer na verdade, Deus os entregou para as suas próprias concupiscências, para as suas próprias vontades. Né? Você vai ver lá, Romanos capítulo 1, do 21 ao 27, vai trazer isso. Você não quer crer em Deus? Tá, é um direito seu. Só que aí você não fica em vazio. Porque não existe o vazio. Quando você não crê em Deus, você abre espaço para que outro lugar, outra coisa ocupe esse espaço. Então não tem ninguém neutro, como diz assim, em cima do muro. Não, eu vou ficar em cima do muro, pro lado que eu perceber que o negócio é melhor, eu caio. Não. Quando você não creu na verdade, Deus deixa a obra do engano para que você então creia na mentira. E quem é o pai da mentira? É o próprio. Então ele vem e atua com todas as ofertas. E a pessoa vai acatando e vai vivendo e passa uma vida inteira. Pode ser que até no final da sua vida ela entenda e conheça e tenha o temor e volte para Deus. E pode ser que não, que ela se perca para todo sempre. Aqui já fala de outro engano, que é o engano daquele que não. Eu olho lá o sinal, mas está longe, não vai ser agora. Então, aqui em 1 Timóteo 4,7 já faz a menção desse tipo de engano, que eu conheço a verdade, mas aí vem alguma coisa parecida com a verdade e eu pego. Aí eu pego e aí eu começo a me envolver com aquilo e vou brincando com aquilo, vou tendo ali. Então, o aumento das ações de engano, tá? Então, o engano é algo que ele vem desenvolvendo a cada dia, ele vai crescendo. E a gente está vivendo, indo e vindo, comprando, vendendo. Aí você percebe que existe uma semelhança naquilo que fala lá. E nos dias de Noé, o povo casavam, né, compravam, vendiam, né, se davam em casamentos, festavam, até que chegou o dia. Mas Noé avisando e eles vendo, porque não era possível que eles não viam o tamanho de uma arca que estava sendo feita, que levou 100 anos para fazer. E chamando ele de louco e outra, com certeza zombando, desdenhando. E Noé continuou firme, 100 anos lá fazendo a arca. E a arca não era uma coisa pequena que foi feita dentro de um barracão. Ela foi feita numa... Bem grande, 3 andares. 3 andares e para caber tantos animais e com espécies ali, não era uma coisa qualquer, pequena. E estava visível. Só que aí eu creio que todo mundo passava, olhava, olha lá o louco. Isso para que está fazendo um negócio? Que negócio é esse para fazer para uma situação que nunca aconteceu? Isso, achava isso, né? Aí se você traçar um paralelo para o dia de hoje,
Ah, você está pagando sobre salvação, que Jesus vai salvar, vai vir, arrebatar, vai levar. Como que vai acontecer isso? De que forma? Então, aliás, nem questionam mais, já tipo assim, ignoram, desdenham, não é? Então, essas questões do engano, ela também tem uma ação muito séria hoje, que se a igreja que não tiver sendo instruída nesses sinais, nesse momento, para entender e achar e compreender, vai pegar de surpresa também. Tá falando das igrejas, né? Hum? Das igrejas, tá falando. É isso. Mas estão tudo fora. Eu queria que vocês me dessem uma outra notícia diferente. Será que só, entendeu? Que eu falava, não, o senhor está enganado, é fruto da sua cabeça. Não, mas estão mesmo. Eu estou falando assim. É. Pelo que a gente, né, a gente sai fazer a obra, né? Uhum. E pelo que a gente vê ali, né? É. Mover ali, entendeu? Então, esse quinto sinal aqui, ó, aumento das... Tá errado. Então eu não estou errado. Então eu já agora divido com mais alguém que sabe que tem junto comigo conhecimento disso. E que eu creio que muito mais gente pode saber e descobrir e atentar e começar a dar uma olhada para a Bíblia. Pega a Bíblia e vai olhando agora isso aqui, ó. Né? Alguém que está assistindo, que está vendo, pega a Bíblia e lê esses versículos e analisa à luz desses textos, dessas palavras que nós falamos aqui, ó. Isaías, Apocalipse, Mateus, Lucas, Timóteo, Paulo ali na carta aos Romanos. Começa a ler isso aqui e dá uma atenção para essa ideia dos sinais. Se você vai achar que não tem algumas coisas meio que semelhantes nos dias de hoje. Então, esses 5 primeiros sinais, e aí nós vamos agora partir para os outros 5 aqui. Aí, tem uma outra menção aqui também. Até aqui, beleza, né? Até aqui deu... Não, já só vai copiar. Não, aí você pode, eu já passo para cá, você já pode ir copiando e marcando. Então, o que eu quero trazer... Isso. O que eu quero trazer é assim, a escatologia das profecias bíblicas acontecendo diante dos nossos olhos e que está se pouco dando valor ou atenção. Não, nós estamos vivendo porque... não, você tem que olhar os sinais. Esses sinais estão aí. Está sendo manifesto, só está sendo cada dia, cada tempo. Não vamos dizer assim, ele tem dia e hora, não. Ele tem uma cronologia de Deus. Depois que algo acontece dentro do cenário que Deus já tem desenhado, pronto, ele abre a janela para outro fato acontecer, para começar a completar aquilo que Deus já tem anunciado. Mas vamos voltando agora para aquilo que nós estamos aqui no 6º sinal, multiplicação da iniquidade. Aí você já fala para mim, o que nós entendemos? Primeiro vamos entender a palavra iniquidade. Iniquidade é a descrição, ela é uma palavra que, né, vamos dizer assim, transliterada para nós aí, ela vem do grego, mas vamos entender assim, iniquidade na sua definição é alguém que sabe que tem leis, mas não cumpre. Ele sabe que existem umas regras, mas para ele não vale. Então seria mais ou menos isso aqui, ó, não respeita lei nenhuma. Iníquo, sabe, conhece, mas não obedece. Iniquidade é frutos já daqueles que não cumprem a lei. A lei existe, mas para eles ela não tem efeito nenhum. Aí que está dizendo aqui, multiplicação da iniquidade, ou seja, aumento das pessoas que sabem que existe uma lei, que existe princípios e regras, mas quer fazer do jeito deles. Quer não, faz do jeito deles. Então não existe lei para ele. Não é que a lei não existe, a lei existe, mas para eles não tem efeito nenhum. Eles não põem em prática, né? Eles não põem em prática e, aliás, fazem as próprias leis. Então, aumento da iniquidade, ou seja, multiplicação, não é nem aumento, é multiplica. Então, Mateus 24, no versículo 12 ao 14, 2 Tessalonicenses de 2, 7 e 8. Aqui fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. É o que está acontecendo. Por se multiplicar. Aí começa só a fazer uma analogia. A pessoa conhece
que tem uma lei, que tem princípios, regras, normas, mas aumentando isso, ela sabe, então o amor já começa a ter um efeito contrário. O amor já não começa já ter no meio desse círculo ali de ações, esse amor vai sendo diminuído. Porque as pessoas não vivem mais sobre regras, princípios. O que vale é o que atende os interesses, as vontades do próprio interesses dela. E Mateus fala sobre essa proposta. Quando vires que a multiplicação tal, então Jesus faz já um apontamento, quando vocês prestam atenção, quando essas coisas estiverem acontecendo, está próximo a volta do Senhor. Ele fala assim, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Então quando a gente vê isso acontecer, é aquela questão que eu falei no início, de Deus deixou o povo ir para a Babilônia, ser escravo, e foi destruído Jerusalém, e foi saqueado, roubado o templo, foi destruído tudo. Mas esse Deus não é um Deus que protege, um Deus bom, um Deus que... Não. É um Deus que permite circunstâncias acontecer para corrigir e para cumprimento da sua palavra. Então, a iniquidade agora sendo praticada também é um princípio de Deus, uma permissão de Deus para corrigir, mas também ao mesmo tempo para cumprir aquilo que o próprio Deus já estava anunciando. Então, o homem, aumentaria, vamos dizer assim, o seu nível de pecado, ou seja, você já ficaria escandalizado com coisas que nunca se imaginava ser praticada e que hoje já se pratica com... Vamos entender até vamos pegar, não é que essa daí já seria bastante complicada de abordar ela, vamos deixar para outra hora. Aí vamos pegar agora, beleza, vamos passar para outra aqui? Já dá para nós? Depois eu deixo um tempo para vocês estarem copiando. Aí, o sétimo sinal. Esse negócio aí, agora nesse que você vai falar, a minha mãe que era católica, na época, ela falava disso aí, ela falou, vai chegar um tempo, que ela não tinha entendido, mas não sei como que ela sabia. Ela falou, vai chegar um tempo que eles vão unir toda, vai ser uma religião só. Ela falou um dia isso pra mim. Aqui, ó. Aqui eu vou até fazer um negócio que vocês não sei se vocês já viram. Então, se vocês tivessem visto, até bom, me ajudaria. Mas se não, vocês vão saber que fizeram isso. Coisa até louca mesmo. Louca não, mas vamos entender, sei lá o que daria para definir isso. Em Abu Dhabi, na Arábia, nos Emirados Árabes, fizeram isso aqui, ó. Construíram 3 prédios, como se fossem templos assim de igrejas, mas são uns templos bem futuristas, coisas assim, e cada um deles é de uma religião, mas eles 3 são uma religião única, que será as 3 religiões aí principais. Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, é uma cidade lá, na Arábia. Abu Dhabi chama a cidade, e tem catolicismo, islamismo e judaísmo. 3 templos juntos, assim, unido, um perto do outro. Mas todos eles têm a liberdade de religião e creem numa única proposta, um único Deus. Aqui, o judaísmo, você crê no Deus Yahvé, Jeová? Beleza. Islã, você crê no Deus... como é que é o nome de Deus do Deus do islamismo? Fugiu agora. Yahvé. Não é Yahvé, não. Ou é? Yahvé. Será que é Yahvé? Yahvé é o católico. Não, então, Yahvé é católico, né? Que é Jeová. E o do Islã?
Alá. Alá. Isso. Alá é o Deus do islamismo. Alá é Deus. Yahvé, judaísmo. E Deus, né, aqui. Só que aí você percebe uma coisa aqui, que eles estão falando de Deus. E aí você fala para mim, e qual é o princípio que a Bíblia fala? Que quem é que leva a Deus? Jesus. Jesus está citado aqui? Nenhuma delas. Só que como religião mundial, eles não estão falando em Deus? E aí você já ouviu essa expressão que Deus é um só, que todo mundo... Você já percebe como que o engano se estabelece fácil? Porque só existe um que é o caminho. Quem? Que leva a Deus. Só que Jesus não está inserido nesse contexto dessa religião. Não, a católica ela tem como Deus Pai. Deus... Como? Mas não tem um intercessor? Mas não tem um mediador. Eles não citam muito o negócio de Jesus. Eles não citam muito é Maria, né? Isso, eles citam os santos, os outros tal, que há outros mediadores. Só que eles professam a Deus. Agora, o que, depois de tempo, depois aquele, no próprio católico, mas só que separa um grupo de... Eu sei como eles chamam, que eles falam lá. Então, mas aqui, o que eu já percebo é as primeiras pilares para construir uma única religião. Já começou. Né? Já começou. Só que esses templos ali, eles já estão sendo usados, né? Já existe e já estão em prática. Eu acho que você já mostrou para nós uma vez lá no vídeo. Lá. Não, esse não, porque esse aqui saiu agora. Esse aqui foi a coisa de anos agora, coisa de 1 ano, 2 anos. Já existia 3 desses assim também, só que... Tá. As 3 religiões monoteístas que creem num Deus uno, essa eu já tinha falado. Mas a construção de espaço físico, não. Essa construção de espaço físico foi agora, recente. Até que ela foi mediada por o principal aí dos católicos romanos. Ele que teve junto com outros líderes lá e acabaram construindo isso. Essa única religião. Ou seja, é como alguém que já está começando um negócio que depois outros virão junto. Mas as 3 principais já estão lá, já tem essa igreja. Eles são 3 templos, mas é uma igreja só. Assim, no mesmo espaço. Então, você vai ver, é bonito. Essa beleza, assim, a construção muito bonita. E aí a filosofia Deus é um. Só que aí quando nós vamos para a Bíblia, você vai falar quem é o que leva a Deus, quem é aquele que veio, quem é a manifestação de Deus na Terra. É por isso que a Bíblia vai ser perseguida, vai ser caçada. Nós teremos que ter esta palavra aqui, para nós entender que Jesus é o caminho. Ele não vai deixar de ser. Mesmo que queimarem todas as escrituras da terra, a verdade de Jesus... Naquela época, né, os apóstolos tentaram. Não, e tentaram, e fizeram... Aí você vai lá em Apocalipse 17... você já começa a ver a construção dessa proposta que nós estamos falando aqui, unificação das religiões. Porque a grande meretriz que é citada lá, ela é a principal de todas. Aí você vai ler Apocalipse 17, você já começa a entender que o homem mesmo vai construir essa religião como o único caminho para Deus. Porque é nela que esse camarada vai sentar junto e dizendo... Porque aí ele assume o lugar na liderança de estar ele ser o líder dessa religião. Porque ele não vai pedir adoração a ele, mas você pode adorar a Deus através da religião que ele é o líder. E que depois ele vai, vamos dizer assim, tomar a posição de próprio Lúcifer. Só vão despertar mesmo a hora que ele... começar a pedir para queimar as escrituras, né? Só vão despertar a hora que ele falar, não, agora você tem que prostrado me adorar. Mas o judaísmo dá uma acordada, mas... Agora, depois quando eu chegar aqui, que você vai assustar, aí você vai entender. Aí, aqui, que você vai ficar mais ainda abismado, porque tem um assunto que vai remeter a essa aqui, ó. É que nós não estamos, eu estou passando meio por cima.
Porque se nós fosse falar aprofundadamente, a gente gastaria muito tempo em cada uma delas. Mas você vai ver que cada uma dessas aqui está infiltrada, está entranhada dentro da outra. E que está muito... A outra, né? Isso, e que está muito... É um tripé, né? É um tripé. E todas elas estão fácil de ser colocado em prática, ou já está sendo posto e ninguém está vendo. Quando acontecer, vai ser um descortinar, e aí vai, mas porra, como ninguém me avisou? Não, estava sendo avisado. Só que você que estava ocupado com tantas... Tá? Então a meretriz aqui, ó, essa aqui já também está nesse estágio aí. Ela já existe, está lá. Ela fala, mas por que nós não estamos sabendo? Filho, porque não é interesse ficar fazendo uma coisa para eu pagar para te alertar. É aquele negócio que foi feito lá, que me chama, que lugar que era mesmo? Aquele negócio que fizeram lá. Ai, meu Deus. É num lugar aí, fora, fizeram uma imagem daquele coisa lá e foi da maior falatório, parou de falar. Estava passando até na televisão. Fizeram uma imagem. Uma imagem lá que fizeram, que disse que era aquilo lá, que era. Ai, eu não lembro o nome do negócio lá. E aí eles ficaram, houve muito questionamento. Eles falaram, imagina, não sei se era dragão, um negócio lá, que fizeram, eu não me lembro, faz tempinho já. Não sei se o senhor... Agora você me precisa refrescar, porque eu vi tanta coisa, eu já leio tanta coisa que eu vou tendo assim... Então, não faz muito tempo isso aí não. Foi num lugar, não sei se foi nos Estados Unidos, não sei. Ele fez aquele negócio que fizeram, construíram lá, puseram, o homem pôs lá. Eu acho que você está falando de um símbolo que foi feito no México. Você quer no México? Foi feito no México lá que foi tirado um touro, que é um símbolo não era isso? Será que não é isso? Que é o touro, que é o símbolo do dinheiro ali, dos grandes centros de investimento, e aí no lugar foi colocado um dragão, uma imagem de uma... Eu sei que foi... De um dragão, assim, de uma figura bizarra lá. De um leopardo com a cara de dragão. É esse. Deve ser isso aí. No lugar do touro? Substituiu o que eles acreditavam? Eu sei. Não, foi isso mesmo. Agora que você falou, é bem esse mesmo. Eu só não saberia dizer assim. Foi colocado um leopardo com rosto de dragão e com garras. E que aí você vai lá no Apocalipse, é a figura do quarto reino. Eles estavam falando que era aquilo lá e começaram... Foi o México, o presidente do México lá, que fez essa homenagem para o novo sistema de investimento, de investidores, e fizeram para homenagear a Bolsa de Valores lá, algo assim. Só que fez o símbolo e daí ficou em alta ali de um falatório e depois já caiu no silêncio. Só que tipo assim, ele substituiu, o touro era a referência. Agora já não é mais. No meio econômico ali de investidores e tal, é esse símbolo. Só que é aquela proposta, já foi feito, está lá, emplacou e agora não precisa mais ficar falando. Entendeu? Só quem sabe é quem está lá no meio e vai fazendo. Os outros caminha por assim, manada. Então é um símbolo que já foi trocado. Isso aí foi mesmo, há um tempo atrás, com coisa de 1 ano ou 2 anos. Foi mais ou menos isso. E foi o México que saiu com essa proposta lá. Agora, eu também não estudei essa ideia. Quando eu vi o símbolo, realmente ele é a descrição do quarto reino, do quarto reino ali, da profecia de Daniel. Ele é a figura do quarto reino da profecia de Daniel, é o símbolo que eles fizeram. Agora, outro elemento para nós também, aí que eu quero, de sinal, que seria o 8º, apostasia. E aí você percebe que Jesus fala, e não virá estas coisas sem que antes venha a apostasia. Então, quer dizer, ele já está dizendo assim, ó, essas outras coisas aqui, elas vêm, mas sem que antes não me venha primeiro. E o que você imagina que nós... Aí eu quero que vocês me ajudem e compartilhem. Hoje há um despertar, um fervor espiritual? Ou as pessoas... Já está aqui. E já vem vindo assim, coisa de um tempo para cá, de décadas assim.
que ela vem vindo aumentando cada dia. Então, É tudo, como diz, tudo é influenciado em bens material, Isso. e a fé mesmo. Não, a fé é a última questão que é colocada em pauta. Mas as outras coisas vêm primeiro. Isso. É conquista, é vitória, é sucesso, é fama, é saúde, é alegria, prazer. Mas a fé e os princípios e valores espirituais, o temor a Deus, aí é a coisa já lá num outro plano. Depois a gente vê. Mas a gente... É negociável, né? Ele é negociável, mas ele fica como se estivesse indo pela prateleira. É a última prateleira que nós vai mexer. E aqui você já percebe que lá em 2 Pedro, capítulo 3, você já vai ver essa profecia. Fala, o esfriamento da fé. Né? Então até, eu vou ver se eu acho fácil aqui, que Pedro é bem facinho de achar essa carta aqui. Ela é pequenininha, então nós já, lendo o versículo, nós já achamos ela aqui e nós já vamos... Ó. Quero que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei que primeiro, nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus já, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas dos dilúvios. E aí ele segue, vai descrevendo, falando sobre toda, e aí ele chega aqui no parte, ó, mas o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus passarão como grande estrondo e os elementos